Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Deus e rogar por Ele. Pai, o Senhor é digno de todas as coisas e nós reconhecemos isso nesse tempo de culto e de adoração ao Senhor. E aqui agora queremos ouvir ao Senhor e a Tua palavra. Esse é um tempo que o Senhor nos reuniu aqui junto do Teu povo e abençoe enquanto estivermos aqui. Que haja, Senhor Deus, um falar, um ministrar profundo do Teu coração sobre as nossas vidas e que nós possamos estar atentos a tudo isso. É o nosso desejo e a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos num domingo muito especial, é o domingo que nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa dizem respeito a esses 3 dias, dos quais vão da sexta-feira, a sexta-feira da paixão, até o domingo, do qual nós marcamos e celebramos a ressurreição. A sexta-feira ela é marcante, sim, porque na sexta-feira foi quando Jesus foi à cruz do Calvário, e ali foi em que ele declarou: está consumado. O seu gesto de amor se culminou quando ele disse aquela palavra, tetelestai, ou seja, tudo foi feito conforme o Pai pediu, o Filho obedeceu. Mas no domingo é quando nós vemos esse grande projeto de amor de Deus o Pai se concluir, quando ele ressuscita o justo, Jesus Cristo o justo, o dá a vitória a ele sobre a morte, e nele nós celebramos essa vitória que é de Jesus, mas que é nossa também. Então a Páscoa ela tem esse efeito tão profundo, e ela é uma festa, ela é uma celebração que ela, na verdade, ela é muito antiga. A Bíblia vai nos mostrar que a Páscoa faz parte do povo de Deus desde o Antigo Testamento, lá de quando o povo estava cativo no Egito, mas ela foi ao longo dos tempos sendo celebrada pelo povo hebreu, pelo povo de Israel. Eles celebravam, era uma das 3 festas que o povo celebrava ao longo do ano, e ela permaneceu, e quando chega no tempo de Jesus, é em Jesus que a Páscoa ela vai se reconfigurar, ou seja, ela vai se elevar em sentido, dentro do que era vivida no Antigo Testamento para o Novo Testamento. E hoje nós vamos olhar essa ideia, esse contexto, nos voltando para a palavra de Deus. Convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós leremos dos versículos 7 a 20. Lucas, terceiro dos Evangelhos, capítulo 22, de 7 a 20. Aqui na Nova Versão Internacional, o título é A Ceia do Senhor. Farei uma leitura corrida aqui que você poderá acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal, ou seja, a celebração da Páscoa judaica, nos tempos de Jesus. Jesus enviou Pedro e João dizendo: olha, vai preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles a Jesus. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Jesus dizendo a eles: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, partilhem. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que nós observamos aqui nesse instante, irmãos, que está acontecendo dentro do relato que Lucas, o evangelista, traz? Nós percebemos que Jesus, ele está vivendo a iminência, momentos anteriores ao qual ele seria preso e viveria todo o episódio do qual o levou à cruz e ao projeto, à obra de Deus o Pai, que Deus o Pai separou para ele. Mas antes disso, ele está naquele final de semana do qual a nação judaica celebrava a Páscoa. A Páscoa segundo os moldes da história de Israel. E Jesus vai celebrar essa Páscoa, mas é nesse momento que nós vemos algo muito profundo, muito especial acontecendo. Que é nesse instante que Jesus define, estabelece a ceia do Senhor. Então é uma elevação e algo muito profundo que está acontecendo aqui, não é? Conforme nós lemos aqui. Nós vamos ver alguns destaques bem interessantes aqui, segundo o que a gente percebe nesse texto aqui. Nós vemos que até o tempo de Jesus, a celebração da Páscoa, então, ela vivia esse molde judaico de como o povo de Deus, o povo de Israel experimentava, conhecia, vivia essa celebração da Páscoa. Tudo começou lá no Egito, quando o povo era cativo, o povo era escravo da nação egípcia, e Deus estabeleceu a Páscoa como essa celebração dos pães sem fermentos, ou dos pães ázimos também chamado, e do qual era imolado o cordeiro pascal. Para tudo isso a gente precisa fazer base, estudar bastante. Êxodo e Números vai mostrar bastante desse momento aqui para nós, mas tem a ver com aquele momento em que as pragas estão sendo aplicadas à nação egípcia, porque o faraó não queria deixar o povo de Deus partir. E praga sobre praga vão sendo aplicadas, porque Deus queria levar o povo dele, para que o povo dele pudesse adorá-lo no deserto. Então, quando chega a iminência da 10ª praga, em que os primogênitos de todo o Egito seriam sacrificados, Deus vai poupar os primogênitos do seu povo, e é a partir daí que se estabelece a prática, a celebração da Páscoa, da qual um cordeiro era imolado. E na medida em que cada família hebreia imolou o seu cordeiro pascal, eles passaram o sangue desse cordeiro que foi celebrado nessa festa nos umbrais da porta. E com isso, o anjo que passou fazendo essa execução dos primogênitos é aquele que ele saltava quando ele estava diante da casa de alguém da família do povo de Deus, porque era alguém que tinha de fato apresentado o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, que livrava os primogênitos daquela execução que Deus havia colocado ali para aquela nação, porque o objetivo era livrar o seu povo para que ele pudesse celebrar a Deus no deserto. Então é este o significado da palavra Páscoa, Páscoa que vem do hebraico Pessah, que tem a ver com esse aspecto de saltar por cima, de passar por cima, porque foi isso que o anjo fez, na medida em que ele passava diante da casa dos hebreus, ele via a marca ali nos umbrais da porta, feito com o sangue do cordeiro imolado, ele sabia que ali era uma casa da qual ele não deveria fazer a execução do primogênito. Mas essa é uma das 3 festas que ficou marcado no calendário judaico, e do qual os hebreus então a viviam todos os anos. E o que essa festa ela celebrava ano após ano para os judeus, para os hebreus? Ela representava a libertação do povo de Deus da escravidão do jugo egípcio. Ela representava também que o povo foi liberto de uma situação de jugo, de escravidão, para ir adorar a Deus, para ir celebrar a Deus no deserto. E em meio ao deserto, em meio a essa experiência de percorrer o deserto, o povo estava partindo para a terra prometida que Deus havia reservado, prometido desde Abraão, para uma nação que no Egito se consolidou. Então a festa que acontecia, essa festa da Páscoa, tem a ver com o primeiro momento em que tudo isso aconteceu, e depois, ano após ano, a festa ela era celebrada em memória à libertação que Deus
deu ao seu povo, tanto no sentido dos primogênitos terem sido poupados, como também depois deles serem libertos, como foram, com mão poderosa de Deus agindo sobre eles, em meio a eles, para que eles fossem libertos de uma nação que subjugava eles ali no Egito de uma forma tão poderosa, que era a nação egípcia. Esse é o sentido dessa festa, que depois virou uma marca, uma tradição na nação de Israel. Mas agora em Jesus essa Páscoa ela vai se elevar em forma e em significação, é nisso que nós vamos ver aqui especificamente hoje. Porque agora o que Jesus vai trazer, o que Jesus vai executar na cruz do Calvário, ele vai ser o Cordeiro de Deus. Os elementos, os símbolos que se experimentaram e que fizeram base para a primeira experiência da Páscoa judaica, agora elas vão se ressignificar num sentido maior para aquilo que Deus havia de fazer como seu projeto maior. E agora o projeto não tem a ver somente com os israelitas, mas é para todos os povos e nações, para todos aqueles que poderiam viver aquilo, se crescem no Senhor Jesus e na obra que ele haveria de fazer. Agora não tinha mais a ver com a nação de Israel, mas tinha a ver com o reino de Deus, que nós vemos os evangelhos sempre dizendo, o tempo todo. E tudo isso seria possibilitada como? Por meio do imolar do Cordeiro de Deus, de Jesus, na cruz do Calvário. Ontem aqui na cantata eu mencionei isso, de que o sangue nos umbrais das portas lá para os hebreus, agora vem a se recorrer de uma forma diferente, porque é o sangue do Cordeiro de Deus que foi posto ali na cruz do Calvário para a salvação daqueles que nele crescem. Não é? O sangue de Cristo que agora vem marcar essa nova aliança de Deus com o homem por meio de Cristo. E aí, a partir de então, a vida dos que creem em Cristo são poupadas da condenação eterna, porque eles podem passar da condenação eterna para a vida eterna. E a partir disso tudo que a celebração do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, ela vem marcar. Ela vem marcar, vamos dizer assim, essa nova Páscoa, essa nova passagem, essa nova libertação, que agora não tem a ver com a nação egípcia, mas é a escravidão do pecado. A escravidão de uma vida, de um passado sem Deus, do qual se é liberto para viver agora uma nova vida em Cristo, uma vida em liberdade, segundo o Novo Testamento vai nos dizer. E tudo isso é profundo e é marcado por meio da experiência da ceia do Senhor. Essa é a nova Páscoa da qual em Jesus ela é significada. Não tem mais a ver com os umbrais da porta, mas agora é a cruz. O sangue que era de um cordeiro comum, agora é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O anjo que antes executou aqueles primogênitos que não tinham a marca, agora tem a ver com aqueles que olham para Jesus ou não, buscando serem libertos, buscando serem poupados de uma realidade de condenação. E essa é a nova Páscoa que a partir de Jesus se estabelece. Mas e quanto à ceia do Senhor? O que nós vamos entender na ceia do Senhor? E aqui é um momento muito belo, porque Jesus está vivendo esse momento de celebrar a Páscoa e celebrar a ceia do Senhor ao mesmo tempo com os discípulos. A celebração aqui é essa celebração da Páscoa judaica que Jesus a princípio vem celebrar, mas ao mesmo momento ele está definindo esse novo momento. Essa nova etapa que a partir de agora ia fazer parte da igreja de Jesus. E como foi esta ceia, conforme nós lemos aqui? Esta ceia mostra que eles se reclinaram à mesa para comer juntos, ou seja, aqui a gente encontra um elemento de proximidade, de intimidade, de conhecimento. Porque não se come à mesa, não se celebra uma festa na mesa e na presença de estranhos, mas você vai para a mesa com gente de perto, com gente com os quais você conhece, com gente dos quais você tem participação na vida deles e eles têm participação na sua vida também. E é dessa forma que Jesus vai celebrar a ceia, vai definir a ceia para acontecer, como esse algo que você vive e experimenta com pessoas que você conhece, que você caminha de perto, que você ama, que você quer por perto, que você quer se aproximar delas cada vez mais. Nós vemos também que nessa primeira ceia é algo do qual deve-se participar, mas você deve querer estar ali. O texto bíblico nos mostra que Jesus, ele quis ardentemente, de uma forma ansiosa, estar naquele instante ali para participar desse momento íntimo, profundo de comunhão, não é? Não era algo da indiferença, não era algo do se fazer por fazer, não era algo por um acaso, só mais uma experiência, só mais um tempo dedicado e estando junto aos discípulos.
mas era um momento do qual Jesus reconheceu o quanto aquilo era precioso. E aqui, ao ler isso no texto, nós devemos entender o quanto essa experiência de celebrar a mesa do Senhor deve ser esse algo desejável para a família do Senhor. A gente está em meio às pessoas que nós queremos caminhar juntos, queremos servir mutuamente uns aos outros, queremos nos amar, queremos ajudar em meio aos dias de dificuldades, queremos dar suporte uns aos outros, queremos sorrir juntos, nos entristecer juntos quando a tristeza do outro acontecer na vida dele, e nós queremos participar. E tudo isso acontece por meio de gente que quer estar perto das outras pessoas. Porque é horrível quando você simplesmente está em meio a um contexto do qual você não quer estar ali. O contexto da ceia não é um lugar para se estar por estar, ou simplesmente para não se importar, mas a gente vê Jesus querendo participar daquele momento com o profundo do seu coração. A gente vê também Jesus dando graça pelo que ele tinha nas mãos para partilhar, que no contexto da mensagem aqui que nós vemos, desse recorte, tem a ver com o quê? Com o cálice e com o pão, e com seus discípulos para dividir aquele momento. Porque a mesa da ceia, esse momento de celebrar a ceia, de celebrar a Páscoa, de celebrar a nova vida, de celebrar a família, de celebrar a nova aliança, é esse momento em que partilhar é o máximo. Tem tudo a ver com esse momento. É por isso que nós temos dito nas últimas experiências da ceia, e precisamos ampliar esse entendimento, que não é um momento exclusivo, particular entre você e Deus. Mas não, Deus deixou algo do coletivo a ser experimentado entre pessoas, a ser partilhado. Porque nós não vamos ver referência na Bíblia para que a gente entre na porta do nosso quarto, feche a porta e a gente possa cear com o Senhor, somente nós e eles. Mas é algo que tem a ver com essa expressão do corpo de Cristo. É olhando uns nos olhos dos outros. É saber que estamos aqui dividindo o pão em meio a gente que a gente ajuda e é ajudado, ama e é amado, cuida e é cuidado, dá suporte e experimenta suporte. É nesse sentido que Jesus dá graças, porque Jesus vê ali os seus discípulos, Jesus pediu para que o lugar fosse organizado, para que os seus estivessem ali com ele, Jesus agradece por aqueles elementos que agora simbolizariam essa mesa que seria farta em significados a partir dali, daquela experiência e depois para todo o avanço da igreja. E esse convite Jesus faz de se experimentar a ceia em memória do Senhor. Naquela primeira ceia, Jesus estava ali presente, de carne e osso. Mas a partir dali, momentos depois, ele daria sequência ao grande plano de Deus. Ele morreria na cruz do Calvário e depois da cruz ele ressurgiria conforme os desígnios de Deus. E depois, como o texto bíblico, a evolução aqui dos evangelhos vai nos mostrar, Jesus ele vai voltar para os céus, mas ele deixa a igreja engatilhada para viver o propósito apostólico ali registrado no livro de Atos. Mas tudo isso não era algo que aconteceria independente de Jesus. Jesus não ligou uma fogueira, não deu um start, não deu um gatilho ali e simplesmente saiu e abandonou. Mas a fala dele é que eu estarei com vocês e façam isso em memória de mim, aproveitem desse partilhar conjunto, se lembrando de mim, se lembrando do que eu vou fazer por vocês, porque tudo o que vocês hão de experimentar depois terá significado, terá expressão, será possível porque eu vou lá me doar por vocês. Porque eu vou lá me entregar, porque eu vou lá como o Cordeiro de Deus que precisa ser derramado para que vocês tenham nova vida e uma nova vida abundante. Então é nesse sentido que Jesus ele faz esse convite para que esses seus discípulos participem desse símbolo da nova aliança experimentada no cálice. E aqui nós trazemos então aplicações diretas para nós, olhando aqui para esse texto e para essas ideias que nós pensamos aqui. Nós precisamos pensar sobre essa igreja, sobre esse povo de Deus de hoje, que somos os que celebram a Páscoa, em toda essa nova elevação de significado que é alcançada por meio de Jesus. É Jesus que mudou esse curso, é Jesus que trouxe essa progressão, esse novo nível da Páscoa. Essa Páscoa que agora não é só para os judeus, mas é para nós que podemos então nos entender como gentios, ou seja, os não-judeus, e que agora participam da mesa do Senhor também, da celebração que Ele deixou para que seja celebrada. É nós que agora estamos participando da edificação do reino de Deus, porque o reino de Deus é um projeto de Deus, mas como nós vimos aqui nos últimos domingos, Deus ele não é um Deus que estala dedos e faz tudo acontecer. Ele poderia fazer assim, mas Ele quer nos envolver.
E Ele nos chama para sermos envolvidos em meio a esse projeto, em meio a essa caminhada de participar do que Ele está fazendo, do seu reino. E nós que somos, então, nessa nova realidade de vida, nós trilhamos nesse deserto que tem as suas aflições, que tem as suas agruras, que tem as suas dificuldades. E Jesus não iludiu ninguém. Jesus disse, olha, enquanto vocês estiverem nesse mundo, serão dias difíceis, serão dias de perseguições, serão dias de duras provas, porque esse mundo, ele simplesmente vive essa consequência imediata de uma queda que aconteceu e acometeu a raça humana, e por isso, se há nesse mundo, nessa realidade, o que nós entendemos como que essas aflições, vocês terão aflições, mas assim como eu venci o mundo, vocês poderão vencer o mundo se vocês estiverem junto a mim. Então, o deserto desses dias, essa vida física, essa realidade da qual nós experimentamos, mas certos que estamos caminhando para uma terra prometida. Lá no Antigo Testamento, Israel, eles trilharam o deserto olhando para uma promessa feita por Deus e que Deus assegurou a Abraão que a sua descendência haveria de experimentar e alcançar aquela promessa. Deus prometeu e Deus fez acontecer. E agora nós somos uma nova nação, o reino de Deus, da qual Deus nos leva por meio desse deserto, mas Ele diz, há uma terra prometida aguardando para os meus. Há uma terra prometida aguardando para aqueles que creem no Filho, porque a vida eterna está reservada para aqueles que fizerem uma decisão, um novo passo de vida, de viverem, ter parte nesse reino de Deus. E nós somos esses que trilhamos esse deserto, visando essa terra prometida, visando esse momento que viveremos quando a gente passar dessa existência, dessa realidade e estivermos face a face com Deus na presença dEle. Tudo isso estabelecido a partir desse novo momento do qual Jesus fez possível, por meio da vitória dele, que é a nossa vitória. Hoje nós cantamos aqui que ele venceu a morte, mas não diz respeito simplesmente a algo do qual Jesus experimentou na sua própria pele, para aquele momento, para aquele instante, mas ele a venceu e com ele nós fomos ressuscitados também, nós somos tirados do lamaçal do pecado, e fomos levados para alcançar a possibilidade, a dádiva de ter o acesso de novo a Deus resgatado e a vida eterna assegurada por meio do Filho. E essa vitória é nossa também, não é só dele. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto essa consumação da vitória na terra prometida para nós não acontece, nós estamos aqui em meio ao deserto, e estamos aqui praticando a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, como nós praticaremos hoje. E precisamos praticá-la como Jesus nos deixou. Precisamos exercitá-la da forma da qual Jesus nos orientou para viver. Devemos participar dessa mesa juntos, entre os que caminham juntos. Porque nós somos chamados, na realidade da igreja, chamados para viver corpo, unidade, ser algo único e pleno em Cristo. O que a Bíblia vai nos dizer sobre essa nova realidade do Novo Testamento é que Cristo é o cabeça da igreja, e a cabeça, ela organiza, ela orienta um outro corpo que está todo ligado junto a ela e obedece ao comando dela, mas é um todo que é orgânico, ele é inteligente, ele é ligado, ele caminha sobre uma lógica só. O que seria de mim se a cabeça aqui definisse uma coisa, mas esse braço quisesse fazer uma coisa, diferente do que essa perna quisesse fazer, e esse outro braço pretendesse uma outra coisa, e tudo começasse a acontecer descoordenadamente aqui? Esse corpo não seria funcional dentro do seu propósito. Mas o grande objetivo de Deus é que, ligados à cabeça que é Cristo, nós sejamos o corpo de Cristo, a igreja, que de fato tem a alegria de partilhar desse momento, vivendo aqui juntos como nos cabe viver. E isso é algo do qual nós devemos desejar participar, mas esse desejo de participar não tem a ver simplesmente com um condicionamento nosso para com Deus ou diante de Deus. Tem a ver com a gente entender a grandeza do que Deus fez na minha vida e na vida dos meus irmãos e querer experimentar isso o tempo todo. É isso que faz o corpo vivo, é isso que faz o corpo perfeito, sadio, quando ele está numa unidade de propósito, e essa mão ela é totalmente útil e oportuna e bênção para esse braço aqui, quando ela ajuda em coisas que esse braço não pode fazer.
Da mesma forma, assim deve ser o corpo. Nós devemos desejar ser esse corpo e partilhar dessa mesa aqui, partilhar desse momento, simboliza essa união que nós devemos ter em Cristo. Algo que deve ser do corpo, do comunitário, do coletivo, e não apenas entre nós e Deus, que nem nós vimos na última ceia. E nós devemos também participar desse momento dando graças a Deus pelo que Ele nos deu. Ele nos deu a oportunidade de organizarmos essa mesa e participarmos desse momento aqui. Mas Ele também nos deu uns aos outros. E como é maravilhoso nós enxergarmos uns aos outros e entendemos que no processo de tempo, Deus quer que a gente cresça juntos, que a gente se ajude, que a gente se edifique, que a gente se fortaleça, que a gente represente Jesus na nossa própria pele, quando Ele não tiver a Bíblia por perto, mas Ele consiga ver Jesus numa atitude das nossas próprias vidas. Esse é o propósito do qual Deus, Ele quer que a gente viva esse momento. Jesus deixou, e nós devemos dar graça pela vida dos nossos irmãos. Estou aqui nessa igreja, efetivamente, é o quê? É 1 ano e 4 meses, e como é gostoso vir aqui, cada vez mais conhecer um pouco da história, poder ouvi-los, poder aprender com vocês, em coisas que sozinho eu não poderia experimentar, perceber, crescer, avançar. Vocês dão as condições para que eu, participando desse corpo, seja melhor, tendo parte nesse corpo. Essa é a grandeza do corpo de Cristo, e essa partilha da qual vai acontecer na medida em que nós damos graças pelo que Deus nos deu uns aos outros, para que essa grandeza do corpo aconteça. E assim Ele nos deu tudo isso para que a gente compartilhe. É importante a gente celebrar esse entendimento aqui, que Ele simplesmente não nos deu para que a gente se ajude a participar de uma mesa mecanicamente, mas exatamente o querer estar aqui para, agradecendo pelo que Deus nos deu, a gente partilhe com alegria, a gente celebre, porque a gente pode se olhar uns com os outros e concluir o seguinte: olha, eu sou abençoado, porque um dia o amor de Deus me alcançou. E eu sei que essa é a realidade da sua vida também. Eu sei que essa vitória que eu experimentei na minha vida, você também experimentou. E é isso que nos deu uma nova realidade, uma nova situação de vida. E que bênção é poder participar disso e poder compartilhar. Tudo isso para que a gente cresça nessa experiência coletiva que se faz em memória dEle. E em memória dEle, como nós sempre relembramos aqui, do que Ele fez, em memória do que Ele é hoje, e em memória do que Ele vai fazer. Em memória do que Ele fez lá na cruz do Calvário. Em memória do que Ele é aqui hoje na experiência nossa coletiva de igreja, nos capacitando a caminharmos juntos. Em memória do que Ele fará quando Ele nos levar para perto do Pai, podemos viver a vida eterna aqui. Ele nos possibilitou alcançar quando Ele foi à cruz no nosso lugar. E tudo isso vivendo essa nova aliança firmada no sangue que Ele derramou para possibilitar que a gente vivesse. Então, irmãos, esse domingo ele é muito especial porque nós olhamos para essa nova Páscoa que agora no Novo Testamento a gente celebra. E a ceia, ela é o símbolo maior do estabelecimento dessa nova Páscoa. Ela marca o Cordeiro de Deus que foi derramado em nosso favor, que fez nos experimentar a nova vida em Cristo e nos trouxe para a realidade da igreja da qual a gente participa de todas essas coisas grandiosas e maravilhosas. E quando nós olhamos para isso aqui, para essa realidade da mesa do Senhor que nós vamos participar nessa noite, nós devemos entender que é por causa de tudo isso que Jesus mostrou como fazer, que não pode ser um ritual. Porque se a gente fizer disso um ritual, a gente está rebaixando isso profundamente. Jesus deixou algo profundo em significados, em riqueza de vínculos, em riqueza de comunhão para que a gente experimente. E é assim que a Páscoa, representada na ceia, de ceia em ceia, da qual a gente participa e partilha, deve representar para nós. É esse profundo significado que a ceia do Senhor deve nos reconectar sempre que quando nós participamos juntos aqui. Porque Jesus está presente nesse momento. Jesus está presente nesse lugar e a gente deve se deparar com essa alegria da presença, da manifestação, do agir de Jesus em nosso meio e celebrar a Ele que nos deu essa nova vida, essa nova realidade dentro do que Ele trouxe a todos nós para viver. Então é nesse propósito que hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. É nesse objetivo que nós participaremos aqui. Nesse instante, eu vou orar com você, para que a gente
participe de uma forma consciente, alegre, solta e feliz, pelo que nosso Jesus fez e nos possibilitou a viver na presença dEle. Ore comigo, abaixe a sua cabeça, pense nessas coisas, pense na sua vida e fale com o Senhor juntamente comigo. Senhor Deus, meu Pai, é com alegria que estamos aqui na Tua casa, nesse momento de culto, com a Tua palavra aberta, aprendendo com Teu Filho Jesus. Teu Filho Jesus que antes de se ofertar e antes de se entregar, nos ensinou aqueles discípulos, ensinou os crentes de todas as histórias e nos ensina hoje, por meio da palavra aberta, a como celebrar a memória juntos. Celebrar a memória de um corpo vivo, orientado pela cabeça, que é Cristo, que nos dá a direção de um propósito de vida, do que fazer, para o que viver e como experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para esse corpo viver. É assim que nós estamos hoje como igreja do Senhor aqui, unida nessa noite. Estamos aqui, Senhor Deus, para agradecer, celebrar o que Jesus fez pelas nossas vidas individuais, mas como consequência direta da Tua bênção, da dádiva que Jesus trouxe para nossas vidas, da vida eterna, da salvação em Cristo, nós temos agora essa realidade da igreja, que é com ela que nós trilhamos esse deserto, enquanto não alcançamos a terra prometida. E estamos aqui, Senhor Deus, damos graças ao Senhor por termos os nossos irmãos, por termos a nossa igreja aqui. Não somos perfeitos, ó Pai, temos as nossas lutas no sentido de buscar ser cada vez como Teu Filho Jesus, ó Pai. Mas o Senhor nos colocou aqui para que a gente olhe uns nos olhos dos outros e tenha o prazer e a alegria de estarmos juntos e próximos aos outros aqui, vivendo a realidade do corpo, se ajudando. Isso parece desafiador, ó Pai, para a nossa realidade humana, que às vezes, Senhor Deus, tem tanta dificuldade, ó Pai, a tolerância, ao caminhar junto, ao caminhar a segunda milha, ao dar a chance por outro. Tantas vezes a gente se acha tão certo e julga os outros todos mais, tão errados. Mas o Senhor nos trouxe para que juntos aqui, nesse ambiente de igreja, a gente aprenda a ser humilde como Jesus. Para que a gente aprenda a ser submissos a Ti como Jesus foi. Para que a gente faça e edifique o Teu reino dentro dessa missão que Jesus nos chamou e nos comissionou a viver. E assim a gente siga cada propósito Teu, enquanto o Senhor tem as nossas vidas mantidas aqui nessa realidade desse deserto, até que o Senhor nos leve para a terra. Pai, é assim que nós estamos aqui nessa noite, reconhecendo esse momento especial de celebrar em família, em igreja. E hoje, de uma forma especial, nós celebramos a vitória do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte e nos deu nova vida. Mas nós também celebramos, ó Pai, a Tua mesa posta, que é a mesa da comunhão, a mesa de estarmos juntos uns com os outros. E faça-nos um, porque esse é o Teu propósito. Que Jesus presente aqui, Senhor Deus, nos abençoe com a Sua presença doce e maravilhosa. Que a gente participe desse momento profundo de comunhão, olhando para Ti, se inspirando no Senhor, caminhando em ser cada vez mais como Jesus Cristo foi nos seus dias aqui na terra, que a gente seja aqui também, enquanto igreja. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.